Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos nos aproximando das eleições americanas e a imprensa brasileira, obviamente, está intensificando a sua cobertura e para além daquele chororô que todo mundo já está acostumado e já é bem previsível, está sendo algumas notícias interessantes, algumas análises sobre o que pode acontecer com o Brasil caso o Trump vença. Tem duas notas aí do Jamil Chad, né? Sempre ele, o porta-voz da ONU contra o Brasil e também aí do globalismo do Partido Democrata, que ele traz algumas coisas bem específicas que eu falei, estão me deixando sonhar. Vocês vão ver, coisas que a gente já falou, eu acho que todo mundo bem concorda que viria, né, e seria muito bom, viria a calhar. Enfim, eu quero comentar sobre isso, trazer mais algumas notas que tem a ver com eleições mais puxando para o Brasil, inclusive a ver com liberdade de expressão, para depois a gente entrar em um tema que também voltou a ganhar espaço no noticiário. Economia. Tá daquele jeito, né? De mal a pior. O dólar quase R$6. E eu quero mostrar umas coisinhas para vocês, só que começando sobre a parte política da economia. O João Dória conseguiu aí, né, uma longa nota no Globo, onde ele conta sobre uma carta que ele enviou para o Lula. E quem entregou a carta foi o Alckmin. Aí eu quero falar sobre isso, para falar dos irmãos Batista, para falar sobre Petrobras, né, e na Petros. Aí a gente entra na questão do dólar, vê aí os amigos do Lula que fizeram L, turma do mercado financeiro, o que é que o povo tá sofrendo, enfim, tem muita coisa pra gente comentar. Vamos, que é pra ver se dá tempo de comentar sobre tudo. E veja, começando já a questão internacional, para não deixar até terça-feira, né, que é o dia que devemos ver o desfecho final dessa confusão. Talvez, né? Vai que atrase. Lá vê o Jamil Chad. Sempre ele, é muito esperado, que obviamente ele vai chorar contra o Trump, contra a direita. Aí ele comenta o seguinte: anistia e turbulência. Como a eventual volta de Trump impacta o Brasil? E a outra nota ainda mais interessante. Essa daqui ele vai fazendo assim, uma análise em torno do governo. Ele olha também algumas questões econômicas. Ele aqui ele até sai da questão ideológica, num primeiro momento. Na verdade, ele vai falar também da questão ideológica, porque ele vai falar da questão da anistia. No Palácio do Planalto, a ordem é manter uma relação de pragmatismo, repetindo o que Lula adotou com George W. Bush há 20 anos. Ou seja, uma crise não partirá de Brasília. A questão é que você não consegue também comparar a administração Bush com a administração do Trump, né? O Bush joga no time do Lula. O Dirceu, inclusive, a gente vai falar da carta que o Dória mandou o Lula. O Dirceu mandou uma carta pro Bush. A carta chegou, quem fez essa intermediação foi o Mário Garneiro, o empresário que na década de 80 escreveu um livro, né, que ele comenta aí sobre o Lula talvez ser um infiltrado, né, no Brasil, inclusive nas próprias greves. Mais uma ofensiva protecionista de Trump, que afeta produtos nacionais, sua batalha comercial com os comunas, uma elevação das taxas de juro ou até o envolvimento no debate sobre anistia para Bolsonaro podem forçar o Brasil a uma mudança de rumo. Assessores de Lula não disfarçam a preocupação sobre a eventual transformação da Casa Branca num ponto de referência para uma maior turbulência na América Latina, com o fortalecimento de grupos de extrema direita pelo continente. Tá. Mas o que é que isso se traduz? No Congresso americano, de forma incipiente, movimentações entre os deputados aliados de Trump apontam para uma potencial pressão sobre o Brasil em temas como liberdade de expressão, brasileiros investigados por um potencial envolvimento nos atos, né, do 8 de janeiro. Em março, ao lado de deputados bolsonaristas, o deputado republicano Chris Smith afirmou que desde o final de 2022, os brasileiros têm sido sujeitos a violações de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras em grande escala. Quando o Twitter foi suspenso no Brasil, foi a vez do senador de Utah, Mike Lee, pedir que os Estados Unidos atuassem para pressionar o país. Para diplomatas brasileiros, a atuação desses deputados é apenas um ensaio geral para algo mais enfático em 2025. Será? Será que tudo agora foi só teatrinho, o vamos ver, começa para valer em 2025? Parece que o Jamil Chad e os diplomatas de Lula querem deixar a parte da direita, né, a sonhar. Enfim,
Aí diz, né? Com Elon Musk como cabo eleitoral, Trump poderia incrementar essa pressão. Ainda no mês de novembro, uma missão de deputados bolsonaristas deve também viajar para Washington na esperança de elevar a pressão. Beleza. Aí o Jamil Chad foi conversar com algumas pessoas. A mais interessante de todas é a do próximo parágrafo. Ele vai conversar com Randolph Rodrigues, né? Aí pergunta. Aí Randolph fala: só não aconteceu um golpe no Brasil em 2023 por não ter apoio dos Estados Unidos. É uma cara de pau sem igual do Randolph, né? Segundo ele, a eleição americana terá um impacto mais profundo no Brasil que a eleição municipal. Se Trump vencer, o Brasil sofrerá maior pressão sobre a sua democracia desde 1985. Meu Deus, nossa senhora! O impacto na democracia do continente será profundo. É a democracia. Ah, lá vai. É Júnior, né, Júnior? Júnior tá sempre se envolvendo em confusão. Júnior é o nome da democracia brasileira. Júnior, não faça isso. O tempo todo tá em risco. Só que, olha com quem o Jamil Chad foi falar. Bolsonaro disse que vai voltar em 2026. Uma vitória do Trump poderia fortalecer a narrativa do movimento bolsonarista de que ele está sendo impedido de voltar ao poder, disse Rogério Sotili, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, e que, no começo do ano, liderou uma missão de deputados e vereadores para dialogar com as autoridades do campo democrático americano. Do campo democrático, né? Os amigos do Júnior. Gente, vocês lembram que em 2022, que se a gente repete assim, ad eterno, que é para fixar na cabeça. Desde o início de 2022, ONGs, organizações da sociedade civil do Brasil, think tanks, etc., começaram a promover, né, uma ponte de diálogo com os parlamentares americanos. Quem estava conectando, né, os brasileiros com os americanos, né, as ONGs brasileiras com os americanos, era o Washington Brasil Office. E isso aí que deu estalo, né, ajudou a criar todo aquele cenário que o Biden e seus amigos entraram em campo para salvar a democracia brasileira. Um dos grupos que estava nesse processo desde o início é o Vladimir Herzog. Aí você vê que o tempo passa, o tempo voa. Passados 2 anos, eles continuam fazendo a mesma coisa. Essas ONGs que trabalham no Brasil, todas sem exceção, estão a serviço de forças internacionais que não estão preocupadas em nada com o que acontece no Brasil. Apenas manter o Brasil como uma colônia dos seus interesses. Tempo passa, tempo voa, é a mesma coisa, as mesmas pessoas. E aí você vê, né, quem Jamil Chad vai conversar. Jamil Chad, ele escolhe quem vai consultar. Ele escolhe. Aí você vê, né, disse ao UOL. Não, ele não disse ao UOL. O UOL não existe. Ele disse ao Jamil Chad. É assim que a coisa acontece. As mesmas pessoas, o mesmo processo golpista que eles fizeram lá atrás, eles seguem replicando contra o Brasil. Para ele, a vitória de Trump empodera e dá argumentos para que o movimento bolsonarista se viabilize. Um dos impactos poderia ser o fortalecimento das narrativas de que os ataques do 8 de janeiro no Brasil e o 6 de janeiro de 21 nos Estados Unidos foram para supostamente defender a democracia. O próprio Trump já sinalizou que, se eleito, vai anunciar um perdão aos atores da invasão no Capitólio. Também o que acontece lá acontece no Brasil, né? Ainda assim, ele aponta que um dos desafios que Lula pode enfrentar é justamente uma pressão política em defesa de valores como, olha só, olha o problema que o Lula vai ter que enfrentar. Uma pressão em torno de liberdade de expressão, porque o Lula é contra a liberdade. O Lula é pró-censura. Até Jamil Chad sabe. E anistia Bolsonaro, né, com a ameaça de sanções. Segundo o especialista, outro ponto de tensão pode ser a eventual parceria entre Casa Branca e a Casa Rosada, né? Ou seja, é uma parceria com o Milei, fortalecendo o Milei, né, esvaziando ainda mais o Mercosul. Além disso, tem outros tipos de impacto no Brasil, que a pressão que vai vir para cima do Lula vai vir de sua base de apoio, que é o alto empresariado brasileiro, não é? Os grandes campeões nacionais.
Comércio e protecionismo. Outro desafio, uma possível volta do Trump, é a questão comercial. No plano de governo oficial de Trump, o republicano promete enfrentar países que trapaceiam e priorizando os produtores americanos em detrimento dos estrangeiros. Traremos nossas cadeias de suprimento essenciais de volta para casa. O plano diz que, primeiro, os republicanos revogarão o status de nação mais favorecida dos comunas, eliminarão gradualmente as importações de bens essenciais e impedirão que o País Vermelho compre imóveis e indústrias americanas. Lá pode, no Brasil não. Os republicanos reviverão o setor automobilístico dos Estados Unidos, revertendo regulamentações prejudiciais, cancelando o veículo elétrico de Biden e outros mandatos e impedindo a importação de veículos, do País Vermelho. Os republicanos trarão cadeias de suprimento essenciais de volta aos Estados Unidos, garantindo a segurança nacional e a estabilidade econômica e, ao mesmo tempo, criando empregos e aumentando os salários dos trabalhadores americanos. Os republicanos fortalecerão as políticas Buy American, Hire American, compre americanos, contrate americanos, proibindo as empresas que empregam prioritariamente estrangeiros de fazer negócios com o governo federal. Aí eu te pergunto, se você fosse um cidadão dos Estados Unidos, você concordaria com esse tipo de medida? Você acha que tem que fortalecer o seu país ou o país dos outros? Só o liberal brasileiro que enxerga de outra forma. Ontem eu vi uma postagem no Twitter, é um cara, um liberal mais à direita. Ele estava divulgando uma tecnologia nova da Caterpillar, aquela empresa grande que faz tratores, etc. E aí, basicamente, pense no videogame, tem um controle remoto, tem tudo, só que é um simulador. Só que em vez de você estar brincando no computador, você consegue, na verdade, dirigir o trator lá da Caterpillar de qualquer lugar do mundo. Vamos colocar assim. Você se conecta na internet, você tem o mesmo controle, tudo certinho assim, equipamento profissional e tudo conectado com a máquina que está lá em loco. Isso é beleza, isso é bacana. Aí eu fui assistir o vídeo. O vídeo os caras estão comentando o quê? Pessoal, isso aqui, não acho que você vai perder seu emprego não. Aqui não tem nada a ver com perder emprego, não tem nada. Aqui a gente está pensando em questões como a segurança, do trabalhador, que ele não vai precisar estar lá. Outra coisa que o pessoal vem discutindo muito é a questão de acessibilidade. Poxa, imagina o leque agora que vai abrir, o cara não precisa estar lá na mina, uma coisa ou outra. Essa é a abordagem que os caras estão dando no vídeo. Os funcionários da Caterpillar. Só que o liberal brasileiro, ele coloca assim, sei lá, em geral, um operador dessas máquinas em tal local recebe não sei quantos $1.000. Então, a partir de agora, você vai poder pegar e contratar profissionais do Brasil. Portanto, então para o Brasil é bom e para a empresa vai ser bom e assim você economiza um monte de dinheiro. Você vê como é que funciona a cabeça do cara, né? Ele pensa, beleza, bacana, ótimo, porque pro Brasil vai ser bom. Num primeiro momento, o brasileiro vai receber mais dinheiro. Mas quem garante que vai contratar o brasileiro? Quem garante que outro país? O cara não pode pagar 10% do que ia pagar pro brasileiro e tem alguém lá pilotando. É o que eu digo. São caminhos totalmente opostos. O liberal, ele só tá olhando o seguinte, cara, e aí a gente vai ganhar quanto? Vou comprar as ações agora da Caterpillar, agora eles vão diminuir a folha de pagamento, vai pagar menos, eu vou conseguir mais dinheiro, Vou comprar. O cara tá pensando nisso. Conservadores americanos pensando, irmão, vem cá, o que a gente pode fazer pra gente trazer de volta os empregos e não só criar empregos, como aumentar os salários. Mas o liberal, ele só pensa no bolso dele, só e somente só. O dinheiro é o ponto final da jornada de vida dele. É incrível como são as coisas. É incrível, é incrível. E olha que é liberal bem mais à direita, viu? Eu acompanho e falo, minha nossa senhora, cada coisa que eu tenho que ler. Essa que é a boa. Essa é a boa. Essa dá para se empolgar um pouquinho, porque o que está sendo prometido aqui não tem nenhum tipo de sabotagem contra o Brasil. Sabotagem, vamos fazer isso. Não tem nada a ver sobre isso. Está sendo colocado aqui, é bem simples mesmo. Conselheiros de Trump
querem ofensiva contra esquerdas na América Latina. Vamos dar uma olhada. O Projeto 2025, o famigerado Projeto 2025, um plano criado por ultraconservadores dos Estados Unidos com apoio de mais de uma centena de conselheiros do Trump, prevê uma ofensiva contra governos de esquerda na América Latina caso o Trump vença a eleição. Trump já disse que não tem nada a ver com o Projeto 2025. É óbvio que não é. A agenda dele é igualzinha, mas é porque criticaram tanto esse projeto que ele está tentando se descolar dele, né, para evitar qualquer tipo de desgaste. Mas enfim. A meta do Projeto 2025 é financiar entidades e grupos contrários a movimentos sociais progressistas latino-americanos, condicionar recursos à promoção da ideologia conservadora e combater ideias socialistas que atraíram a juventude na região. Esse ponto aqui nem me importo, sabe? Eu não faço questão que caia um real no Brasil para ajudar ninguém, sabe? Não precisa não, tô de boa mesmo. O ponto-chave é o seguinte: se eles estão preocupados em direcionar, pelo menos que seja o dinheiro para a direita, significa que nada, na pior das hipóteses, eles vão cortar o dinheiro para a esquerda. Se cortar o dinheiro da esquerda tá bom, não precisa dar para a direita, não precisa interferir, não precisa combater a esquerda, só corta o dinheiro deles. Para isso, a ideia seria usar a poderosa Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, a USAID, para usar os recursos de ajuda externa americana para financiar entidades que possam fazer oposição aos governos de esquerda no resto do continente. Trump não precisa nem ajudar a direita. Se o Trump pegar o USAID e, assim, impedi-la de financiar as ONGs e os globalistas no Brasil, tá bom. Sabe? Muita ajuda quem não atrapalha. Corta o dinheiro, Trump. Um grupo que trabalha ativamente para subverter a ordem no Brasil vai ficar sem o seu dinheirinho. No Palácio do Planalto, né, a turma do Lula, confirma ao UOL que uma das preocupações do Lula é a atuação de uma eventual administração Trump para fortalecer grupos de extrema-direita na América Latina e ampliar os focos de instabilidade regional. Não, nem ligo para isso. Instrumentalização da ajuda externa para enfraquecer governo de esquerda. Enfim, segundo o texto, para você ver que a galera sabe do que está acontecendo, a administração do Biden, o Biden usou a USAID para difundir uma agenda cultural que promove toda a agenda do radicalismo woke. Não vou nem ler tudo ali. No Brasil, a USAID atua há 50 anos, com destaque importante para trabalhos de conservação da biodiversidade e ações na Amazônia. Eu acho que é mais de 50, porque na década de 60 eles já estavam aqui, de acordo com o MEC USAID. Tem mais de 50, tem quase 60 anos. Mas é a relação entre ajuda americana para a região e a ofensiva contra as esquerdas que ficam evidenciadas do plano, né? Não vão que eles vão atuar nessa questão da agenda verde, agenda ambiental, mas é o que a USAID faz para financiar a esquerda. Não precisa interferir, sanção, sabotar nada. Só tira o dinheiro desses miseráveis. Aqui não é o USAID. Não é o USAID que está envolvida nisso daqui. Mas você vê. Sleep Giants e Instituto de Felipe Neto são beneficiados por dinheiro do governo americano. Muito ajuda quem não atrapalha. Muita ajuda quem não atrapalha. Vai, Trump. Vai lá, Trump. Tira esse dinheiro da mão dessa galera. Você não acha que isso aqui é uma coisa bacana? A esquerda vai reclamar do quê? O Trump parou de me dar dinheiro. Ué, tá de boa, né? Vai chamar o quê? Vai falar o quê da direita? A gente não tá pregando nada, não tá pregando sanção, não tô mandando intervir no Brasil, né? Não vai poder usar, então você não defende mais soberania nacional? Não, defendo soberania nacional. Não quero ninguém interferindo no país, não. Eu só quero que pare de dar dinheiro pra vocês. Mas tá aí, né? A Paula diz: esquerda caramelo, capacho estadunidense resumida em uma manchete. Depois das eleições, a Glaze falou algo. Eu acho que vocês viram, não cheguei a comentar aqui na época, enfim, não deu tempo. Mas
eu quero trazer agora por causa de outra notícia recente, que também envolve esquerda, né? Sabotagem, que é sabotagem de liberdade de expressão, e dinheiro. Glaze defende a regulação das redes para a esquerda parar de ser massacrada. Deixa bem claro, né? Tem que censurar o Brasil, porque é o único caminho para a esquerda continuar tendo algum tipo de força. Glaze defendeu a regulação das redes para que a esquerda deixe de ser massacrada. Ela afirmou ainda que o PT paga um preço nas eleições municipais pela formação de uma frente ampla no governo federal. Essa declaração da Glaze ocorreu nesta segunda na sede do Diretório Nacional do PT em Brasília. É óbvio que, por ter a presença da República, havia uma expectativa do PT ter números maiores do que teve. Foi um fracasso eleitoral. Aí, Glaze fala, vamos censurar. Sim, senhora. O deputado do PT propõe novo PL das fake news. Sem o dinheiro para a imprensa. Porque, na boa, né? Dar dinheiro para a Globo era um absurdo. Pelo menos isso eles tiraram. Mas lá vai o PT. Lá vai o PT e a sua sanha, né, censória. Mas, independente de PT, independente de Câmara, independente do PL das fake news, esse mês de novembro agora, no final do mês, acho que dia 27, vai ter um julgamento no Supremo. E se eu tivesse que apostar, eu diria o pior vai acontecer. Com base no que eu estou falando isso, não é nem o que passa na cabeça dos ministros. Com base na movimentação da imprensa, mais especificamente da Globo. Tem um texto aí que foi publicado na Globo, na escolha da dedo. Enfim, não vou comentar ele hoje porque ele é um texto mais longo. E depois eu quero trazer o texto do Estadão. O Estadão não vai na linha da Globo, né? Vai falando, peraí, complicado. Mas eles querem alterar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que basicamente vai falar o seguinte, cara, as redes sociais, elas são responsáveis por tudo que é postado lá. Tudo, sem exceção. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Mas deixe sair na cabeça por hora. O PT, de forma até certa, né? Fez aí, né, pelo menos alguns petistas, vamos falar assim, alguns petistas. O PT não, o PT é a favor da Globo. Mas alguns petistas reclamam, né, de que dar dinheiro para a Globo não é o melhor dos caminhos. Porém, entretanto, todavia, o BNDES de Lula quer criar um programa para alavancar a carreira de influenciadores digitais. É difícil, viu? O Vilimigo diz, será que somente influenciadores ungidos pelo Felipe Neto vão ser alavancados ou influenciadores de direita vão poder usufruir disso? Eu não faço questão de ter R$1 disso daí, mas fica o questionamento, né? Para quem vai esse dinheiro? Olhando para o que o governo Lula vem fazendo, a gente acha, né? Talvez fique só aí para quem é da turma. Notícia do Poder 360, TV Brasil, terá drag queen para contar história de heróis nacionais. O Tatu no Toco faz uma postagem irônica dizendo, né? Tomara que tenha aquele episódio do hino nacional ser parnasiano, né? Para o povo não entender. Parnasiano é aquele estilo literário lá do Olavo Bilac, né? Que usava termos muito rabuscados, palavras difíceis que a gente não sabe, né? Só pessoas com vocabulário muito, como é que posso falar, né? Muito rico em diversas palavras. Enfim, vou deixar nosso amigo Rui Costa Pimenta explique aí, né, sobre essa nova contratação do governo. Ah, Jesus. Para terminar esse rosário de horrores do governo Lula, uma notícia muito grotesca. A EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, anunciou, assim, com grande estardalhaço, que contratou essa tal Rita Von Hunt, que na verdade, isso aqui pode confundir, não? É um homem, esse cidadão. Para dar aulas de História do Brasil na EBC. Todo mundo já viu, essa pessoa, Brasil para ela é uma coisa que você teria que destruir e começar do zero. Vai ser, assim, um show de ataques à história nacional brasileira. Que é muito simples, né? Vou resumir o trabalho que ela vai fazer. No Brasil só houve criminosos. É uma sociedade de criminosos. É o crime organizado socialmente. Essa é a versão dela. Tudo bem. Eu acho assim, cada um tem direito à sua opinião, por mais idiota que seja, né? E essa opinião é muito idiota. Agora,
Eu acho assim, primeiro que o poder público não poderia fazer uma coisa dessa. É totalmente absurdo. Segundo, né, o pessoal fala assim, que nós somos uma quinta coluna. Agora, isso daqui não é um prato cheio. Como é que a gente pode dizer? É um refeitório cheio para a extrema-direita. Que vai mostrar que o governo, na verdade, odeia o Brasil. Se eles não conseguiram sustentar, na campanha do Boulos, a mulher que cantou no hino nacional, os filhos, como é que eles vão sustentar essa mulher aqui? Até dentro do PT tem uma posição grande que ela apareça aí. Mulher. Um homem, na verdade, né? Eu não sei. Às vezes eu olho e falo assim, o pessoal perdeu totalmente o juízo. Aí o pessoal fala assim, não, você tem que apoiar tudo que eles vão fazer. Tudo. Tudo é maravilhoso. Tá. Só que, para você apoiar essas coisas, você precisaria ser um suicida. Você quer morrer. Você quer ser liquidado. Vai me desculpar, mas não dá para fazer isso aí. Então tá, né? Se nem o Ruizão consegue passar pano pra isso, quem sou eu pra passar pano pro governo Lula, né? Um refeitório cheio pra direita montar em cima. Pegando o gancho, quem tá falando de EBC, né? Que é do governo, BNDES, que também está nas mãos do governo. Petrobras e PT, numa mesma manchete. Sempre dá errado, né? Petrobras pressiona a Petros a indicar ex-diretor da Previ processado pelo próprio fundo. A Petrobras está pressionando o Conselho Deliberativo da Petros, o fundo de pensão dos servidores da estatal, a acatar a indicação de um diretor de investimento denunciado em 2019 pelo Ministério Público Federal por gestão temerária na Previ do Banco do Brasil no âmbito da Operação Greenfield. O escolhido, Francisco Ferreira Alexandre, é suplente da senadora Tereza Leitão do PT de Pernambuco e sua indicação é atribuída no fundo a João Vacari Neto, ex-tesoureiro da campanha de Dilma, que tem atuado nos bastidores do governo Lula apadrinhando dirigentes para os fundos de pensão das estatais. Aí veja, o movimento tem provocado resistência por parte dos conselheiros e perplexidade nos bastidores, porque, além de ter sido denunciado pelo Ministério Público Federal por irregularidades em um fundo de investimentos em participações do Banco do Brasil, Francisco também é réu em um processo na Justiça Federal por improbidade administrativa, no qual a própria Petros figura como assistente da acusação, cobrando ressarcimento pelos prejuízos provocados pelos escândalos nos fundos de pensão. O fundo Global Equity Properties investia em empreendimentos imobiliários e causou perdas para a Petros, a Previ e a Funcef da Caixa, estimadas em quase R$500 bilhão, né, pelo Ministério Público Federal, em razão de um esquema em que os gestores desses fundos superestimavam o valor dos ativos a serem adquiridos em troca de propina. Como diretor de administração da Previ, Francisco chancelou um aporte de 50 milhões no fundo em 2009, o que o colocou na mira da Greenfield. Gente, olha as nomeações do PT, né? E veja, não é? João Vacari, vendo ali, né? Apadrinhando a pessoa. A Previ no final do dia, né? Na verdade, a Previc, no final do dia, que gerencia aí todo esse processo, né, dos fundos de pensão. Você vê, o governo tem uma autarquia para isso. Quem ficava lá no passado, o grande nome, né, que organizou o funcionamento dos fundos de pensão no Brasil é o Carlos Gabas. Pense em quanto dinheiro não tem um fundo de pensão da estatal, fundo de pensão do Banco do Brasil, da Caixa. Você não pode deixar esse dinheiro ser, né, utilizado de qualquer maneira. Utilizado no seguinte, né, de vamos investir em tal lugar, vamos investir em outro, porque você quer fazer o dinheiro crescer, né? Você vai fazer aportes em coisas que vai fazer esse dinheiro aumentar. E quem normalmente cuida desse processo para impedir que esse dinheiro seja mal utilizado é a turma da Previc, que vai falar, não, olha só, vamos criar aqui uma série de regras para a gente falar onde esse dinheiro pode ser aportado e onde não pode, para você evitar qualquer tipo de confusão. Aqui você consegue ver só as perdas. Imagine, né? Quase meio bilhão se perdeu. Imagina quanto dinheiro não tem numa coisa dessa. Imagina o que não pode ser feito
por quem tem a regra debaixo do braço para falar, não, a partir de agora esse dinheiro só pode ir para empresas desse tipo. Você pode ir para empresas daquele outro tipo. Você pode direcionar um fluxo de dinheiro bilionário ao redor de todo o Brasil. E o PT não aguenta ver um carguinho que já quer colocar os seus amiguinhos. Aí pegando um gancho, isso daí de apadrinhados, JF, a holding dos irmãos Batista, contrata delator da Odebrecht e o escala para reuniões no governo Lula. Curioso, né? Curioso. Reuniões. Você vê como é importante, né, ter reuniões com o governo. Por que uma empresa privada quer conversar tanto com o governo? Por quê, né? Cadê os liberais nessa hora? Cadê a turma das discussões técnicas? Que tudo é técnico. Parece que a técnica fica na página 1, né? Não chega nem chega no final da página 1, a técnica já desapareceu. Aí veja. Sai hoje de madrugada uma matéria assim que tem cheiro, né? Tem cheiro, os olhos, né? Os pés, cabelo, o rabo, que é aquela típica matéria que você só voltou a pagar para ser publicada. Isso aqui tem casa que vai estar no Jornal Impresso da Globo, né? Página longa, com a foto bonita do Dória. Queria ter a chance de dizer que errei. Dória tenta selar paz com Lula e escreve até carta ao presidente. Essa matéria aqui, o diagnóstico, não é o diagnóstico, é uma explicação de como funciona a economia brasileira. Alckmin deixou anexo do Palácio do Planalto, caminhou até o gabinete presidencial, um terceiro andar, encontrou Lula almoçando, mas a conversa naquele dia seria breve. Alckmin estava ali com uma missão específica. Levava em mãos uma carta endereçada ao Lula e assinada de próprio punho por João Dória, ex-governador tucano que por anos rivalizou com um petista. Na mensagem, Dória reconhecia ter cometido exageros e equívocos, né, com Alckmin, com quem pouco antes, em dezembro de 2023, havia se reconciliado. Mas também com Lula, queria ter a chance de dizer que errei, escreveu na mensagem segundo o relato de pessoas próximas ao petista. Aí você deve estar se perguntando, né? Por que João Dória iria querer pedir desculpas pro Lula? Só porque o coração dele está machucado? Não tem nenhum bocó que acredita nisso, né? Numa boa vontade por parte do Dória. A carta foi lida pelo Lula na hora que reconheceu o gesto. Lula comentou já ter vivido muito para não perdoar o ex-adversário, mas tornar-se amigo de Dória, que amigo dele nunca havia sido, já seria um pouco demais. Ponderou Lula de acordo com o auxiliar. Agora eu sou o João Conciliador, afirmou Dória ao Globo, ao entrar na imponente sala de reuniões de seu escritório na Avenida Faria Lima. Você vê, né, o adjetivo, o imponente escritório. Tu pagou, Dória, por essa matéria? Tá tentando se promover, né? Sinto que você está tentando se promover, João Dória. Aí o Dória manda assim: sair em definitivo da política. Tem que explicar, né, que notícia. O que é que ele quer falar com isso? Ele saiu da tentativa de ocupar cargos, né, eletivos. É isso que ele saiu. Da política, o Dória não saiu. O Dória tá com os dois pés na política. Vamos parar, né, de brincadeira. Dória não quer, porém, está longe dos políticos. Pronto, pelo menos até a matéria deixa isso claro. Pelo contrário, olha o homem que quer estar distante da política. Ele encontrou sucesso 2 décadas atrás ao inventar um negócio que mistura realização de grandes eventos, defesa de interesses da iniciativa privada e, principalmente, acesso ao poder. Curioso, né? Defesa de interesses da iniciativa privada. O que é iniciativa privada? Vamos colocar, né? A defesa do interesse de empresários. A iniciativa privada não existe. É um ser abstrato. É um ente abstrato. É o interesse de empresários. Nos Estados Unidos tem até outro nome, né? Acho que o pessoal chama de lobby. Para se associar ao LEAD,
É preciso ter uma empresa com faturamento de pelo menos 200 milhões de reais por ano, mais do que o selo de que fazem parte desse seleto grupo. Os associados querem uma plataforma para se conectar com gente importante. Não à toa, quem entra na página do Lead encontra logo, na seção sobre as atividades do grupo, uma foto poderosa. Reunidos no evento de Dória, estão em quadro o Michel Temer, Lewandowski, o presidente supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, e o homem mais poderoso do Brasil, que todo mundo sabe o nome dele, você nem precisa falar. Após em ato de 6 anos, Dória voltou com sede para o mundo dos negócios. Encontrou no governo do PT, no entanto, uma barreira. Ah, entendi porque pediu desculpa. Como o Dória precisa ter acesso ao poder, se ele tá brigado com Lula, a coisa fica um pouquinho mais difícil. Entendi, rapaz. O que é que tocou o coração do Dória? Poucos do primeiro escalão do governo queriam ser vistos nos eventos de alguém que foi adversário de Lula e, lá atrás, chegou a brincar com sua prisão. Em 2019, Dória fez troça com a transferência do petista para o presídio Tremembé, dizendo que ele poderia fazer algo que jamais fez na vida, trabalhar. Dória desculpou-se publicamente por essa e outras declarações sobre Lula na entrevista no ano passado. Ainda assim, a desconfiança em Brasília persistiu. A situação deixou um flanco para o crescimento de rivais. E realmente, né? Tem um grupo tão famoso quanto o Lead, né? Tem um grupo tão famoso quanto o Lead, um rival Dória. Também gosta de fazer eventos internacionais. Começa com a letra E e termina com Ra. Termina com Ra, na verdade, né? Tem um S, tem a letra F, tem outro E. Enfim, curioso. Aí você vê o outro grupo, começa a crescer. Aí o Dória resolve pedir desculpas. Ganhou concorrentes, né? É curioso. Aí veja o Dória. Veja por que o Dória quer pedir desculpa. E repense, não que você já não fique magoado, né? Acho que você não vê com bons olhos esses eventos. Mas repense todos esses eventos internacionais. Será que eles realmente estão discutindo o Brasil? Ou será que estão discutindo os interesses da iniciativa privada? Iniciativa privada é quem faz parte desse grupo. Você não é iniciativa privada. Ah, mas eu tenho uma empresinha. Tu não é iniciativa privada. Tu é um trouxa. Tu é um trouxa. Tu é um plebeu. Tu não tem vez pra nada. Esse é o Brasil. É assim que funciona o Brasil de Lula. Dória dobrou o número de eventos, que agora somam 200 por ano. É quase um evento por dia. Além disso, turbinou as representações do Lead nos estados e no exterior, a unidades em 20 países. Substituiu a postura de político provocador pela de empresário quase lacônico e, enquanto não consegue uma bandeira branca do líder petista, vai correndo pelas beiradas. Em sua mansão de mais de 3 mil metros quadrados no Jardim Europa, você vê, né, como o Globo gosta de inflar. Essa matéria tem cara que foi o Dória que pediu para botar. Ele recebe com discrição ministros do governo. Do ano passado para cá, se encontrou com Alexandre Padilha, Paulo Pimenta, Múcio. E diz que tem boas relações com Simone Tebet, Jader Filho, Marina, o Haddad, Celso Sabino, entre outros. Sensacional, rapaz. Outra estratégia tem sido se aproximar de governadores petistas. Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Rafael Fonteles, do Piauí, são alguns dos nomes da esquerda que passaram a frequentar os eventos do Lead. Ao lado de autoridades como o ministro do Supremo, parlamentares de diversos matizes. Não tem diversos matizes. Quem participa do Lead é a turma do famoso centrão e da esquerda. Conservador, nunca vi. Alguns meses, Dória conseguiu um trunfo. A presença do Lewandowski num evento do Lead no Rio de Janeiro. Era a senha que ele buscava para dizer que um suposto veto de Lula aos seus fóruns havia caído. E é por isso que ele pede desculpa, porque a economia no Brasil funciona assim. Você tá do lado do campeão nacional? Tá, então vai dar certo para você. Você não é campeão nacional? Não, então você vai ter que rebolar, viu? Mas com força, se você quiser dar certo. Sob reserva, um ministro disse que nunca ouviu diretamente de Lula, né, objeção a participar no Lead, mas achou melhor declinar um convite para evitar problemas.
Outro ministro diz que não faz muito tempo. Até tentou puxar um papo com Lula sobre Dória, mas não sentiu receptividade e achou melhor deixar o assunto de lado. Segundo Dória, não teve resposta para a carta, mas tudo bem. O importante é que agora ele está leve. Tá leve, né? Todo mundo lá no evento, os ministros indo no evento dele, o acesso ao poder, ele está livre, leve e solto. Enquanto grandes empresários brasileiros nos mostram como dá certo na vida. Vamos olhar, né? Como é que tá a vida do cidadão comum. Dólar encosta em 5,87. Maior patamar do governo Lula. Moeda não alcançava este nível desde maio de 2020, no pico do Mandetta. Analistas avaliam que, ao invés de Haddad, a Europa deve adiar decisões sobre redução das despesas públicas. Haddad quebrou o país e fugiu para Paris. Bolsonaro pegou aqui o tweet da Simone Tebet, né? Lacradora. O dólar passa de R$5 hoje por quê? Porque nós temos uma instabilidade política e jurídica. É um governo que não garante segurança jurídica para os investidores. E aí, Simone? Já tá chegando em 6, né? Cadê a senhora, lacradora? Pode falar o que for. Um jornal que vem fazendo um serviço que deveria ser o mais básico de todos, né? Que é lidar com fatos e fazer ponderações que são importantes, independente se é de esquerda e de direita, é o Poder 360. Bolsonaro resgata post de Simone Tebet com crítica a dólar alto. Poxa, Simone Tebet é ministra do planejamento. Ela tem total conexão com o que está acontecendo. Ela tem que planejar o futuro do Brasil, principalmente o futuro econômico. Simone Tebet ocupa o lugar no CMN, Conselho Monetário Nacional. Ela, o Haddad e Campos Neto, é que são responsáveis por definir a meta de inflação do país. Que impacta em tudo, inclusive na famigerada Selic. Cadê a imprensa brasileira para cobrar Simone Tebet, para relembrar o que ela falou, para colocar um microfone na boca dela? Não existe imprensa, o que existe é campeões nacionais. Por isso que a imprensa está dando certo. Por isso que a imprensa está ganhando dinheiro e o trouxa do cidadão comum está bancando tudo isso. Ministros de Lula criticaram dólar acima de R$4 no governo Bolsonaro. O jornalismo que os outros portais não querem fazer. Se a Globo falar sobre isso, a Globo ia inventar. É a cara da Globo. Inventar. Vamos inventar, né, que os ministros nunca falaram isso, falando botar culpa em Bolsonaro. Uma postagem que você vê, né? A turma do Lula. Aí era relembrando. Não caia na ladainha de Bolsonaro. A culpa pela inflação é dele. A disparada do dólar encarece os combustíveis e os alimentos. Bom saber, né? Porque o pobre agora tá sofrendo, era Lula. Os produtores ganham mais exportando do que vendendo para os brasileiros. Só quem ganha é Paulo Guedes, que tem uma grana em paraíso fiscal. A galera fez vídeo. Como o dólar encarece a sua comida. Cadê agora? O que eu comentei ontem com vocês falando da margem equatorial. A esquerda, ela sabe a verdade. E ela tem que saber qual é a verdade, porque é para ela tentar mentir bem. A esquerda vive da mentira. Da mentira. Esse é o relator, né, do PL 2630 das fake news. Um mentiroso compulsivo. Esse perfil era ligado ao petismo, né? Pelo menos ficou claro agora. Tenha a maior página de atualização de dólar do Brasil. Pare de postar porque pega mal pro governo. Tranque os comentários e suma. Tava lá, né? A função da página era acompanhar a cotação do dólar. Agora tá ruim pro Lula. Aí trancou os comentários. É assim que é o petismo. Esse comentário aqui e o próximo, e acho que o de depois também, tem um gostinho diferente. Porque essas pessoas são conhecidas
por trabalharem com investimentos. Imagine deixar o seu dinheiro na mão do grande Luiz Persechini. 28 de dezembro de 2023. Que coisa, hein? Lá no começo do ano eu disse que o dólar era para baixo e poderia chegar a 4,50. Errei o número exato? Sim. Errei a direção? Claramente não. Quem me escutou e ignorou os arautos do apocalipse se deu bem. Muitos riram, estão chorando hoje ou pedindo para esperar. O dólar tá quase 6, Luiz. Sumiu do Twitter, né? E esse aqui, são 3 postagens mesmo. Esse daqui é um dos mais famosos que existe. Ricardo Amorim. Eita, rapaz, esse aqui é conversador demais. Vende terreno na lua. Vejam quem são as pessoas que pautam as discussões econômicas no Brasil. Mas o fato é que a qualidade da política econômica do Paulo Guedes nos primeiros 3 anos foi muito melhor que dos últimos 12 meses e passada a eleição vai melhorar de novo. Aí ele está preocupado em colocar a economia em ordem. E do outro lado, do lado do Lula, as sinalizações mais recentes, os boatos mais recentes, é que os caras que eles vão colocar são caras que, do ponto de vista econômico, de novo, eu estou falando só aqui de economia, tá? Porque é uma visão de mercado, que vão tá ok, que tá tudo bem. Que, diga-se de passagem, foi o que aconteceu da última vez que ele entrou no governo. Quer dizer, se a gente parar pra pensar, ter colocado o Meirelles naquela hora como presidente do Banco Central seria o equivalente a ele chamar o Paulo Guedes agora para ser ministro. Porque ele pegou o maior inimigo que ele tinha, que era o PSDB, o cara recém-eleito era banqueiro internacional, quer dizer, ele não tinha nada mais anti-PT que aquilo. Então, acho que o que tranquiliza o mercado, acho que o que o mercado está apostando é que vai acontecer alguma coisa parecida de novo. Técnico, 100% técnico. Lula, técnico, Haddad, técnica pura, e o Galípolo, nosso grande presidente do Banco Central. Liberalismo. Você curte? Menos mal ele lembra aqui de uma coisa. E talvez a direita brasileira tenha que colocar a mão na consciência para refletir sobre isso. Talvez o Lula, não de forma irônica, mas você não vê a frase na direita tipo, conservador nos costumes, liberal na economia? Talvez o Lula seja um comunista nos costumes, liberal na economia? Colocou o Meirelles? E não, quando você olha a turma que tá aí em campo, gente, vamos ver se os bancos estão tristes. Vamos chegar nos bancos. Mas antes, mais outro aqui também chamado Luiz. Esse enche o saco no Twitter. Meu Deus do céu, é uma doença. Parece que não tinha o nome de Bolsonaro na boca. Postagem dele. O argumento do filme ruim é o arcabouço fiscal ficar difícil de cumprir lá em 2026. Não faz sentido lógico. Definitivamente não há expectativa para daqui a 2 anos, num futuro que pode ser da direita, que nos arrastou para uma puta crise financeira que estamos passando. Pronto. A crise que estamos passando é culpa da direita. Aí o Rafael comenta. Pelo menos agora, quem investe com o Lulu sabe que a culpa pela excelente performance de menos 60% do fundo dele, no ano de 2024, é do governo Bolsonaro. Se o fundo do Lulu tá fracassando, marcando aqui quase 60% negativo, você tiver um dinheiro aí sobrando, tiver a fim de perder... Rapaz, velho, Bolsonaro, ajuda o homem aí, Bolsonaro. Se você tivesse deixado seu dinheiro na CDI, né? A CDI dando 9 positivo no ano. Ele tá dando 56 negativo. Ai. Essas são as pessoas que falam em nome do mercado. Aí é isso, né? Brasil em crise. Dólar quase 6. E o Orlando Silva, as pessoas já explicaram, né, como isso impacta a comida, os combustíveis. E o Haddad fugiu. Foi pra Europa.
Agentes econômicos têm pressionado o governo para apresentar medidas que sejam viáveis para a sustentabilidade das regras fiscais do país. Isso porque, na avaliação deles, o governo tem feito ajuste das contas apenas pelo lado das receitas, enquanto os gastos continuam a aumentar, né? Só imposto em cima do pobre. Aí, vem os agentes econômicos. Olha as soluções. Selic teria de subir a 15% para a inflação convergir para a meta. Lá vai... a turma do rentismo. Quando você aumenta 1% que seja da taxa Selic, além de todo tipo de financiamento, empréstimo, etc, tudo mais, ficar mais caro, o pagamento da dívida pública, né, os juros, aumenta de forma exponencial. E quem é um dos grandes credores do Brasil, né, são os bancos. Então, quanto maior a Selic, mais dinheiro os bancos ganham. É ótimo essa matemática. É uma matemática, assim, sensacional. Aí, para responder a turma da XP, vamos trazer o empresário, um dos braços direitos do Lula, né, no mundo empresarial, Rubens Ometo. Primeiro empresário recebido por Lula doou 1 milhão para o PT. O que o Ometo falou nos últimos dias? A Cosan não vai fazer investimento novo por conta dos juros. Do jeito que já tá inviável. Imagine se subir para 15%. Com esse juro de 12% a 13% não dá retorno. E esse é um ponto que às vezes as pessoas não entendem. Não dá retorno. Aí a galera fica aquele papo. Mas se o juro no Brasil tiver isso, os investidores internacionais não vão querer fazer aportes no Brasil. Que aporte no Brasil, cara? A maior parte dos empregos que existem e são gerados no Brasil são de micro e pequenas empresas. O grosso do brasileiro é micro e pequena empresa que o cara tá ali trabalhando, ter 2, 3, 4, 5 funcionários. E às vezes o cara quer fazer uma coisinha nova para, sabe, ampliar a sua empresa. Não tem como, porque ele não consegue sequer pagar, sabe, o empréstimo. Fala, gente, não dá. Às vezes vale a pena pegar um dinheiro, mas com a taxa de juros no Brasil, impossível. Nem Rubens Ometo tá conseguindo. Muito difícil trabalhar no Brasil com o judiciário, né? Mudo já julgado. É mesmo? Agora o judiciário é um problema? Cosan terminará o que já anunciou, não fará nenhum investimento novo. Não, mas vai vir, vamos aumentar a Selic para 15%, porque agora o investidor internacional agora vai voar. É o mesmo papo há 40 anos. O papo furado do investidor internacional. O mesmo papo furado. É papo furado, é ladainha, conversa mole. Se o cara tá colocando dinheiro aqui, é porque ele quer ver o dinheiro dele crescer. E ele não vai reinvestir o dinheiro dele no Brasil. O empréstimo internacional que tem lá de bilhão pra cima, tu acha que ele vai ter 1 bilhão no Brasil? E esse bilhão, quando crescer, que seja 10%, ele vai fazer o quê? Vai comprar uma casa no Brasil? Tá maluco? Ele vai levar embora esse dinheiro. Não faz nenhum sentido. Olha o que a gente discutiu no início do vídeo, a turma dos Estados Unidos tá pensando, cara, vamos trazer as empresas para cá, vamos repatriar nossas empresas, né? Vamos nacionalizar a nossa economia. Não. É a vassalagem eterna do pensamento liberal dos apóstolos aqui, porque uma pequena gama de pessoas vai acabar ganhando. Eles. A elite nacional, a elite liberal brasileira. Papo furado. Papo furado. Eu tô lendo uns textos esses dias que eu fiquei revoltados. A precisão... Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Eu não sei se vocês ainda investem na internet. Eu acho, se vocês forem atrás. Putz, onde é que eu... Deixa eu ver aqui se eu mandar reabrir... tá aqui, pronto. Dá pra ver. Eu acho que vocês conseguem... Se vocês tiverem algum tipo de interesse, vocês conseguem achar. Coletânea de artigos do professor Adriano Benayon. Eu comecei a ler, ainda tô aqui em 2011. Eu li uns 10 textos dele, mais ou menos. Mas enfim. Esse rapaz aqui, ó. Era próximo da turma do Enéas. Aí esse primeiro texto aqui, que é de 2011, ele começa falando isso daqui, da taxa Selic, tá 13%, ó. Enfim, a segunda é aplicar em título do Tesouro e fazer empréstimos em empresas a pessoas físicas com parte dos depósitos não recolhidas ao Bacen. Nos empréstimos e financiamentos das empresas, servam-se com juros a taxas equivalentes em média a pelo menos 3 vezes o valor decorrente da taxa Selic de 13% ao ano que ofere nos títulos do Tesouro.
Esse cerca de 7% ao ano descontado da inflação é de longe a mais alta praticada em todo o planeta, sem que haja razão válida alguma que o justifique. Nos empréstimos e financiamentos a pessoas físicas, as taxas vão de 4 a 12 vezes os 13 pontos percentuais da Selic e até mais do que isso nos cartões de crédito. Grava esses 2 parágrafos, que a gente vai falar disso hoje. Então, assim, lendo o que esse cara tá falando, eu vejo o que está acontecendo no Brasil. Eu falei, cara, nada muda! Nada muda! Nada muda! Nada! Aí transando são os mesmos problemas, as mesmas ladainhas, conversa mole, que não tira o Brasil do buraco. Sede de arrecadação da receita é ruim para estrangeiros que querem alocar. O estrangeiro, ai, o estrangeiro. Não só juro, mas dólar alto está afastando investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro. É o grande investidor estrangeiro. Aí, enquanto quem produz alguma coisa está incomodado, né? Que não, o Rubens Medo produz alguma coisa. Vamos olhar os bancos. Os bancos, XP aí chama na Selic 15%. Quem a Globo News levou? CEO do Bradesco, Marcelo Noronha. Marcelo Noronha estava naqueles eventos com Lula, com os banqueiros? Tinha algum representante do Bradesco lá? O Trabuco estava pela Febrabana, então não conta. Ah, Trabuco esperto. O Bradesco é espertão. Sempre vai o Trabuco mais um. Tem 2 lugares na mesa. Marcelo Noronha diz que medidas do governo devem aplacar o ânimo do mercado. Confia no Haddad, confia no Haddad, confia. Antes de falar do Bradesco, CEO do Bradesco elogia governo Lula na Globo News e jornalistas se calam. Você viveu para ver um blog petista virar vedete de banqueiro. Realmente é um novo momento, Revista Fórum. Quem te viu, quem te vê, né? O banqueiro agradece. Olha aí. Olha aí. O Besometo desesperado, cara, não faz mais sentido. Não é rentável. Não consegue pagar os empréstimos com essa taxa de juros. E o Bradesco, hein? Lucro 3 no terceiro trimestre. 5,2 bilhões. 11% de aumento em relação ao trimestre, 13% de aumento em relação ao ano. Banco do Brasil, só lucro recorde. É lucro e lucro, é lucro em cima de lucro. Aí o que o texto de 2011 dizia? Juros do cartão de crédito rotativo chegam a 438,4% em setembro, o maior patamar do ano. Tu consegue entender que tu tá vivendo, tu tá preso num ciclo temporal que tu não consegue sair? Tu tá vendo? As coisas não mudam. Tu acha que as coisas mudam? Elas não mudam. Eles seguem te enganando dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. A mesma ladainha sendo repetida dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Aí quando vem um cara de fora tenta te falar qualquer outro assunto, fala assim, cara, olha por essa outra ótica, olha lá. Lá vai a medida heterodoxa. Heterodoxia, isso já não dá certo. No Brasil já ficou provado que é o tripé macroeconômico, superávit. Blá, blá. Ah, meu Deus. A gente não sai do lugar. O Arthur ainda diz, né? Imagine, né? Se ainda fosse um Banco Central independente. E graças a Deus, nós temos o melhor presidente do Banco Central do mundo. Do mundo. Um grupo globalista, pela terceira vez, premiou o Roberto Campos Neto. Parabéns, Campos Neto. Tá no coração do globalismo. Aí vem o Guilherme Amado. Calma que tá chegando no povo. Os dados trazidos pelo CEO da Bradesco mostram que a economia vai bem, obrigado. Mas o problema é que na configuração política atual, em que boa parte da população cumpre uma dieta informacional que as coloca noutra realidade, os dados econômicos já não têm mais o mesmo peso na hora de decidir o voto. O sujeito pode estar num país que caminha para o pleno emprego, de inflação sob controle, com melhores perspectivas, e ainda assim ele estará preso à retórica que leu no grupo de WhatsApp e acreditar que o comunismo está à espreita. De certa maneira,
Para muitos não funciona mais é a economia estúpido do James Carville, estrategista do Bill Clinton. Em 92, Carville usou a expressão para explicar o que seria a principal razão para alguém decidir em quem votar. Agora, embora a economia, claro, siga preponderantemente, também vivemos no mundo é a rede social estúpido. Pronto. O problema do Lula não é porque o Brasil está quebrado, é por causa da rede social. O Guilherme Amado realmente mora em Nárnia. Se o Guilherme Amado pudesse, ele mandava prender quem fala dos indicadores e quem discordasse dele. Ele gosta de botar os pra cadeia, né? Aí o Arthur disse, é a queda do poder de compra, seu bocó. É a queda da produtividade, da liberdade, dos valores morais. É o crescimento dos jornalistas alienados. Aí veja. Mais uma vez, nosso amigo Rui Costa Pimenta, o bolsonarista infiltrado dentro da esquerda. O que o pessoal está apostando é o seguinte: a política econômica do governo. Quer dizer, se o país tiver as contas equilibradas, a inflação estiver baixa, aí o governo vai sair bem e a esquerda vai se recuperar. Não é, mesmo que fosse verdade, não é verdade tudo isso, não vai haver recuperação nenhuma do governo. E quem acha uma maravilha esse tipo de coisa são os banqueiros. Não é o povo. Não adianta você chegar para o povo e falar assim, não, a inflação esteve baixa. Se o povo não sentir que ele está sendo beneficiado, não adianta nada essa inflação baixa. E aqui nós temos um problema que é central, que seria necessário que os dirigentes do PT prestassem atenção. É o seguinte. Visivelmente, o Bolsa Família, que sempre foi o grande cabo eleitoral do PT, está mostrando visíveis sinais de esgotamento. Nós já tínhamos falado isso. Nós, no PCO, nós analisamos que o governo Lula precisaria lançar outros programas sociais de impacto. E o que ele tinha feito no passado não era suficiente. Então, a esquerda, na realidade, não tem nada. E nós não estamos simplesmente aqui, isso eu acho que é uma questão chave, discutindo uma eleição. Você pode perder a eleição, e isso daí não ser o fim do mundo. O que nós estamos discutindo aqui é a própria relação de forças dentro do país, da luta de classes. Nesse terreno, a derrota da esquerda é muito mais significativa. Tá triste, né? Fale, filho. Abre o bico. Tá falando devagar. Uma coisa que a gente tem que destacar é o seguinte: quem está muito contente com a política econômica do governo são os bancos. São os bancos. O presidente do Bradesco, ele deu uma entrevista aí, né? Isso. Falando que apoiando essas medidas, não apoia o governo Lula diretamente, né? Ele apoia. Mas apoia toda essa política que o Lula está levando. E como a gente também já cantou a bola, ele fala que a chegada do Galípolo no Banco Central não vai mudar nada. Segundo eles, o governo vai fazer o corte de gastos. Em cima do pobre. Os bancos vão ficar muito contentes. Os especuladores vão ficar contentes. Os privatizadores, que têm ações das empresas brasileiras, vão ficar contentes. Agora, precisa ver se o povo vai ficar feliz. Então, quer dizer, a maleta de truques de mágico se esgotou completamente. Ô, tadinho. Ficou Bom, triste. deixa eu ver aqui, acho que eu peguei tudo. Pegou tudo, Rui. Vamos. Pegou. Tá triste, né, Rui? Sei como é. É o governo do PT. Mas vamos trazer aqui, né, o que o Rui tá falando. Vejamos. Alimentação em casa vai pesar mais no bolso do brasileiro no fim do ano. Ah, mas a inflação... A comida tá mais cara. A comida tá mais cara, cara. Acabou. Não tem duas conversas. A comida está mais cara. Comer em casa.
Dólar alto e oferta menor farão o preço dos alimentos subirem mais de 7% em 2025. Carne? De 6 a 16, café de 7 a 11, frango de 5 a 11, ovos de 4 a 11. Se a Globo tá falando que vai se dar isso, pode até dobrar, né? A Globo tem compromisso com o PT, não é com a verdade. Nem a Miriam Leitão consegue tancar o PT mais. Carnes podem subir 16% no ano que vem. Veja o que vai acontecer com alimentos da sua mesa. Ainda o impacto do câmbio, que torna a carne brasileira ainda mais atraente para os importadores. E aí? Complicado. Gente, é muito complicado quando todas as coisas da economia estão tabeladas em valores internacionais. Porque, primeiro, que tem a desvalorização da própria moeda. Segundo, que o salário de alguém que mora nos Estados Unidos não é o salário de quem mora no Brasil. Esse tabelamento de preço internacional, né? Essa paridade internacional é complicada. Mas, se você está achando ruim, saiba que o governo do PT tem a solução, ó. A alface tá cara? Substitua por chicória. Vocês devem ter visto aqui, muita gente comentou, mas acho que vem a calhar com tudo que a gente comentou até aqui. E para terminar, é isso aqui mesmo. Não deem risada disso. Olhem para além do rótulo, além do objetivo. Objetivo não, do que está sendo dito. PT faz conferência sobre desafios durante a nova realidade brasileira. Quem informa isso é a Mônica Bergamo. Há grupos que defendem que a legenda se mova à direita, mas a resistência é grande, com dirigentes defendendo que o PT mantém posições históricas para não perder a sua identidade. Isso daqui não é que o PT virá um partido conservador, um partido bolsonarista, nem nada. Inclusive, isso daqui foi tema da última discussão do Atushi com o Rui Costa no Brothers 47, onde ele fala que o Rui Costa Pimenta, ele tá na fundação do PT. Antes do PT ser fundado, ele estava lá. Ele era uma das correntes que fundou o PT, que depois rachou como foi o PSOL. E aí fundou seu próprio partido. Ele falava, toda vez que tinha uma crise, o PT se movia para a direita. Lembrando que para eles, você não é direita, você é extrema direita. O que ele está falando aqui, é o que o Rui Costa falava lá, é o seguinte, toda vez que a coisa aperta, o PT foge pela corrente liberal. Vai entregar o que os liberais querem. A tradução aqui, ó, PT vai seguir a direção que os bancos e os grandes grupos de lobby do Brasil desejam. É para fazer o que é isso? Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer, então, vamos fazer. Temos que manter o apoio do establishment. É isso que eles estão falando. Vamos em busca de continuar com o poder do establishment, que é o poder mais importante de todos para ficar no cargo, né? E poder continuar participando de muitos eventos belos e maravilhosos ao redor do mundo. Enfim. Ai, Jesus. Vou mandar o vídeo do Ricardo Amorim passando vergonha, os dois do Rui Costa. Esses três que eu dei play hoje lá no Telegram. Link tá aqui na descrição. Vote em mim na IBEST, não votou ainda. Primeiro link. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ver um pouco mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Dia 15 deste mês será publicado o de setembro. 45 dias, né? Quando o mês acaba. A gente escreve e é publicado. E já estamos trabalhando no de outubro, né? Acabou o mês anteontem. Ontem eu liberei, já organizei os temas tudo bonitinho para a gente começar o processo de confecção. Por hoje é isso. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.